coisa que o comunista fez, sabe? Num sentido assim, que você está gravando de novo, eu vou falar isso de novo. Tipo, a mudança de paradigma que a gente tem hoje é porque cria vários paradoxos na nossa organização social. Às vezes o liberal capitalista ele tem o ele tem a mesma visão, mas ele utiliza da sua sensibilidade, da sua inteligência perceptiva e comunicativa de uma forma, coloca o seu conceito de uma forma, mas ele quer a mesma coisa que uma pessoa anarquista, comunista, ou então um anarquista que pensa em projetos sociais daquela forma, sabe? São espaços onde aquela discussão tem que ser feita e ganha sentido específico, ou então a pessoa está falando sobre a mesma coisa e necessita apenas da ferramenta onde o indivíduo consegue colocar o seu sonho em total liberdade dentro daquilo que é gerido coletivamente, e isso ter o seu espaço de percepção do que é uma coisa que é a outra, porque é nessa nova interação de como a gente constrói o nosso propósito e tem essas ferramentas de poder criar uma moeda coletiva, social, e aí isso está depois como disponibilizar isso para políticas públicas de verdade, é um caminho muito forte, porque se as comunidades elas apenas verem isso, elas já estão se organizando nesse sentido, não tem outro, senão elas estão a gente vai estar sempre sujeito a uma política que se quebra a cada 4 anos e representativa por conceitos desse tipo, extremos, e não por uma construção social que entenda o papel de cada conceito desse, porque você consegue colocar o seu talento, o seu serviço, ou aquilo que você sonha, aquilo que você busca, e isso tudo depende da economia criativa, que é a articulação desses talentos e ferramentas com as nossas políticas públicas, né? Que é a economia cuidar da comunidade, fazer isso por uma organização que propõe isso num conceito em si, ela tem um engajamento que é sempre transitório, ela evolui, até o nosso próprio espaço físico evolui. Então, a gente tem que ter organizações que evoluem e que possam pagar por toda essa transformação, né? Que hoje em dia não tem como lucrar com esse tipo de exploração, a gente tem como lucrar com a valorização das nossas trocas. E aí que entra uma outra parada, porque acho que numa visão local a gente consegue ter uma moeda fixa e que a gente tenha os fundos, mas a gente vote nesses processos. A gente pode ter outros tipos de pagamentos também, de gratidão, por exemplo, eu posso criar fundos da comunidade que se pagam por, por pessoas que recebem um tipo de token que é feito também pelo aplicativo. Você simplesmente assim, pô, eu gostei daquela comida, gostei daquele serviço, gostei da ideia daquela pessoa, acho que ela tem que investir naquela ideia. Não importa, você manda o seu token de gratidão, e aí tem um contrato inteligente que ele define assim, que cada carteira pessoa tem 10, tem uma porcentagem daquele fundo para poder votar, né? E tudo feito assim, as porcentagens são feitas automaticamente, e aquele fundo, aquele pote, ele é distribuído para a organização depois de um ciclo. E as pessoas recebem a abundância de contribuições que elas fazem com a interação pessoal, com uma outra pessoa,
sem que essa outra pessoa tenha que necessariamente tirar do seu bolso. É uma satisfação por um serviço que você reconhece por aquela pessoa e você já está dando aquele token, que é o token que a gente utiliza no fundo. Agora, fazer disso um projeto para o nosso local, investir nesse fundo, aí você precisa ter uma comunicação, o Open Collective, um projeto que seja enviado para editais públicos, para editais privados, não importa, você tem que ter isso claro e tudo isso previamente construído. Uma vez isso tudo previamente construído, as DAOs podem se formar até através dessa mesma modelo, até as ferramentas, isso entre as ferramentas, e tudo isso é evolutivo também. Eu acho que é isso, Beni. Nossa, muito, muito bom. Isso daí, o Elili falou aí, uma moeda capaz de medir o tempo em arte. Aí você falou do token da gratidão, né? Que é muito, acaba que recebe muito, tem muito a ver com isso, né? Porque as pessoas elas estão Total. fazendo umas às outras, né? Tá recebendo gratidão por aquele tempo que é isso, né? É o melhor E da vida, assim, é arte. E aí eu queria ver se você também falasse para a gente se você pensa fazer essa relação com as políticas públicas, criando uma DAO, então, que você já tem uma DAO que vai se relacionar com o poder público que você já tem contato, aí de Lumiar, local. Aí você está nessa fase, então, de começa criação. porque acho que até para que seja adotado por, tem que ter caso para que aconteça, né? Então essa organização local ela vai evoluir, tipo esse núcleo de pessoas que moram em Lumiar, que vão se organizar dessa forma, vão conseguir ter um token e a gente quer com que a gente levante fundos e aplique esses fundos concretamente, claramente, ou seja, a gente pode ter projetos aí que a gente distribua o token para a pessoa mesmo gastar e a pessoa mesmo poder trocar por real quando quiser, porque a gente tem uma banquinha lá na nossa feira local, ou seja, a gente tem interação verdadeira, sacou? Com a nossa localidade. Então, você gerar, primeiramente, o engajamento com essa ferramenta desse token, pode ser com esses grupos de trabalho que já existem, que são os grupos de trabalho do WhatsApp, a gente vai estar divulgando. A gente já oferece, inclusive para a Secretaria de Cultura, eles compartilham o nosso Instagram, que é onde tem todos os eventos do nosso distrito, que é um distrito cultural. Então, a gente, criando esse fórum, os grupos de trabalho e criando um Instagram, a gente já ofereceu um serviço para si mesmo, para a gente mesmo, sabe? Que é cobrir os eventos da nossa comunidade. E aí você tem guardiões, ou então uma organização propositiva que vai estar se reunindo para poder pensar em qual o primeiro serviço que a gente quer contratar, sabe? Começa assim, acho que o que a gente precisa e o que a gente pode investir com o nosso tempo, tudo mais, mas se a gente não tem dinheiro, como o que é que a gente precisa, né? E começa esse processo dentro, sabendo que a gente tem como esses mecanismos de não só criar um fundo para se pagar para essa questão, mas para estar fazendo dessa forma, e por isso que a gente reúne dessa forma a nossa forma de fazer. Mas aí, você acha que precisa dessa relação toda? Você precisa primeiro ter esse engajamento nos grupos e nas planilhas de vocês, para depois você criar na Raifa, ou dá para você ir criando na Raifa essa organização que vai ter essa moeda local? E enquanto você cria, você vai fazendo esses parâmetros. O recurso mais valioso são as pessoas em si, mas aí quando você tem
um processo que já existe. Por exemplo, quando a gente criou o fórum, a gente criou os grupos de trabalho. E aí teve alguns grupos de trabalho que se beneficiaram da criação do grupo de trabalho, porque eram classe de artistas, artistas plásticos, por exemplo. Eles só passaram a se conhecer e, através deles passarem a se conhecer, eles criaram exposições que foram visitadas, que eles passaram a ser conhecidos. Gerou valor, entendeu? E gerou ali um grupo. E esse grupo, esse grupo do fórum, cada grupo que é criado, ele tem a sua autonomia, ele tem a sua possibilidade de criar projetos ou coisas do tipo. E aí, os grupos, assim como quando o fórum se criou com o propósito de ser uma representação, pelo menos que a gente tivesse, da cultura que precisa ter para que eles, a nossa, senão a nossa cidade ela perde dinheiro se ela não souber colocar o seu dinheiro em função, sabe? Ela perde de direito de diversos verbas que voltam, e mesmo assim, se a gente for falar de tamanho de verba, a gente recebe 0,02 do que o Estado ganha, né? Isso vai para a cultura, 0,04, não sei. Mas isso representa 7 milhões. E aí eu estou falando de uma fatia do queijo em que mais de 50% e quem está lucrando são os bancos. 50%, e a gente não investe nem 1% para a cultura. É esses números que eu estou falando. Mas, assim, a gente está nessa fatia mesmo assim, dentro da cultura, que são 7 milhões, para um distrito, para um município de Nova Friburgo, para São Paulo deve ganhar o Lei Paulo Rouanet e tudo mais, mas tem muito mais, enfim. O, o que eu estava falando antes, eu já esqueci. Não, é porque eu perguntei para você se você, para poder criar, se você criar essa DAO com esses recursos que essas pessoas já têm de valor intangíveis, com essas criações todas, com esses artistas, com essas discussões, contatos, esses valores intangíveis, eles já podem hoje ser colocados numa DAO na Haifa e a partir do momento que já exista essa DAO, ela pode, inclusive, negociar com a prefeitura local, com a Secretaria de Cultura, tanto nos valores da sua moeda local, quanto de moedas regionais e globais que vocês queiram colocar em conta. Então, entra aí uma questão. Não existe legislação para isso ainda. Então, é uma inovação. Para você, a gente já pensou em criar isso, em ter um CNPJ para o fórum nosso poder criar o projeto, porque está falando aí, a reunião desses artistas locais, eles criam um coletivo em si, e aí eles podem se basear no CNPJ de um guarda-chuva que possibilite eles de criar a ideia da ideia deles se basear num CNPJ que a verba vá direto para eles, mas que seja porque eles fazem parte dessa organização local. E aí hoje em dia, as ONGs, elas não têm legislação, inclusive para participar de projetos assim, ganhar verbas desse tipo. O que CNPJs, que são, eles se registram como OCIPs. E para você criar uma OCIP, você tem que ser uma ONG de já atuação em 3 anos de atuação, e com a diretoria, com o conselho fiscal, com isso, com a assembleia. E aí você cria uma OCIP. E aí você tem um CNPJ. E esse guarda-chuva de um CNPJ, onde essa organização pode ser criada por uma política interna. Entendeu? Você definiu que esse projeto é gasto assim, e a gente quer concorrer a esse edital, ou então aí já entra uma complexidade, porque você também tem editais diferentes para diferentes propósitos e para organizações, né? E aí a organização se mistura muito com essa verba que é utilizada para fins públicos.
E é por isso que é um fórum local, é um espaço público, o token em si, ele tem a característica de ser a voz, né, de cada um, de forma que a pessoa tenha o seu registro, o seu mapeamento ali é imutável num blockchain. Já existe uma cidade hoje em que você tem a sua moeda tokenizada? Não, mas tem moedas sociais, entendeu? E aí é toda uma inovação que parte da gente botar em prática, em certo nível, essas trocas, mas que é o que a moeda ela não seja com fim interno da organização, porque senão se eu der fim para ela precipitadamente internamente para a nossa troca, eu posso configurar ela de N maneira que não seja compatível com o uso de votação para uma biorregião, ou como a secretaria precisa fazer burocraticamente. Então, é tudo muito volátil. Não É, sei. nessa parte aí de moedas, pode ser que não atenda tanto a secretaria e tudo diretamente, mas pode atender em outros recursos de mapeamento, outros recursos de gestão e também ela pode não ser diretamente contratada pela a DAO, ela não é contratada pela prefeitura, mas sim essa OCIP, que vocês têm contato aí, tudo, ela pode ser contratada, e a OCIP sim que faz o serviço, entrega o serviço pela DAO. Ela entrega É, pela DAO, exatamente. mas a OCIP que faz, que pega a verba. E esse É. serviço pode ser Você tá tanto de falando- moeda. e aí a gente está falando de fóruns locais, onde a DAO ela representa cada região, né? E aí, mas aí a verba em si do fundo, do que vai ser Não, não, não. votado pela comunicação, pela organização, ela vai ser abastecida com verba que ganha de projetos e editais do setor público ou privado ou nosso mesmo. Tem que aí criar diversas formas também de, de, de utilizar esse token, É, esse mas eu digo fundo, né? assim também, o serviço que pode ser entregue, essa DAO que praticamente você já tem mapeado, já tem esse desenho, que ainda não foi criada em si, mas ela pode ser criada para ser uma articulação com o poder local, com os artistas, ela pode servir tanto enquanto moeda para a região, independente do Sim. poder público. Ela Independente também se você está com a ferramenta criada, acho que o mais importante é isso. Essa criação clara da comunicação, do meio de comunicação, isso construído. Isso. E aí a região utilizando isso sendo bom e que tem uma grande chance de ser, porque já está encaminhado, aí também ela pode. Então, o primeiro passo é você vai criar a moeda para ter esse endosso. Então, mas você precisa criar a organização para ter esse token, para criar esse token, né? Sim. Aí é nesse ponto que você está agora. Você quer saber? Você vai criar a organização do Fórum de Lumiar? Seria esse o nome da organização? Fórum de Não Lumiar? Ou sei. seria um outro, talvez um que seja mais uma coisa que pegue? Ou seria esse mesmo que atende? Eu acho que seria Fórum de Lumiar, por quê? A gente está num momento agora em que essa comissão local ela foi desfeita. Então, o fórum, a DAO, ela não vai ter como caráter um CNPJ que oferece produtos pela DAO, mas ela é uma forma, ela não vai ser de criação de produtos, entende? Ela é para gerar fundos que sejam votados pelo fórum, pelos artistas, distribuído, que a gente crie projetos.
porque aí que tá, cara. Realmente não tem, às vezes é um paradigma. Você tem que ter uma autonomia local para poder criar aquilo que ter essa autonomia de, né, de votar para os projetos que você quer que tenha no seu distrito. E aí, e com isso, para ter esse fundo, você tem que parear esse token com um fundo, com um valor real. E esse valor real é nosso, colocando para que isso aconteça, para que o coletivo todo adote, ou então você fala para o coletivo todo, assim, através que é aquilo que a gente já faz coletivamente, que é o poder público, fala assim, olha só, tem essa forma de você gerir o seu dinheiro também. É só você colocar tanto em economia criativa, que é o que vai ter para o próximo ano aí, uns 200 mil só para economia criativa no próximo ano. Tá entendendo? No nosso município de Nova Friburgo. E aí você tem aí, pô, economia criativa, qual é a melhor forma que não seja de utilizar, vocês mesmos criarem esse aplicativo aqui, ó, é open source, bota aí o logo da de Nova Friburgo, de Secretaria de Cultura, não tem importância, é só colocar aí a forma de ter essa moeda social, pareado com que é um fundo, criando esse fundo com a possibilidade de as pessoas votarem em projetos para ir utilizando esse fundo a cada ciclo. Eu acho que essa é a articulação que eu acho que seria o mais lindo se o mundo fosse um mar de rosas. E acho Se você tá falando de rosa aqui, tá vindo aqui o cheiro de shampoo aqui, de perfume. Você falou mar de rosa, veio o cheiro do perfume, tô tomando banho aqui. Aí você falou mar que de veio rosa. agora, sabe, falando disso? Veio o hino do Padre Sebastião. Assim eu quero ser, assim eu quero estar. Assim ele apresenta a história conta. Aí. João, agradeço aí bastante, então, aí, mano, essa aula super live aí que você trouxe, que, né, foi uma extensão aqui gigante. Espero que tenha gravado aqui tudo certo, né? Porque eu não sei se. Bom, vamos ver, eu vou fazer o teste aqui depois e pelo menos estamos aqui no nosso registro. Eu te mando também, eu te mando, se tiver tudo certo aqui, eu te mando. E aí, Tá. E aí, quem tiver interesse em conversar sobre essa ideia, a gente botar isso em prática, é isso. Tamo junto. O e Marcos vai estar comigo nesse evento, tá? Só reiterando aqui, o Marcos vai estar junto comigo naquele evento e o próximo passo é fazer o, o, o Kikochete do Trampos, né? nossa, E aí esse processo de, das OS, é importante estar construindo isso, né? certo. Beleza. A gente vai passar esses informes lá no grupo de mídias também, tudo isso certinho. Vamos desenvolver. Até o autoassistente dá para a gente atualizar a galera do processo que está acontecendo. E para nós aqui do grupo Empreendedores, que a gente está com essa Pega Visão, que é uma coisa que foi uma parceria bacana que aconteceu. O Leonardo falou aí que vai estar fazendo uma, então a gente já tem duas bolsas. O Zé está interessado, Eu estou interessado. você, a Érica, eu e o Tiago, somos nós. Então a gente tem que ver aí, desses aí, quem é que vai querer. O Tiago não tem que ver com ele, mas tá aí, são todos. É o Vini que está organizando? Ele e a tal da Accelerator. É a tal DAO junto com uma Accelerator, não sei das quantas. Eu tenho aqui Tá, os. é um evento assim. Eu participei da Primavera Regenerativa que teve no Rio de Janeiro, né? E conheci uma galera dessas DAOs. E aí, pô, tinha várias visões diferentes. Ninguém com essa proposta tão pá, né? Tipo, das DAOs e criar isso de forma como a Haifa propõe, né? Porque na criação assim de moedas ou então participar dessa ReFi, né?
tem um refi, assim, bem analógico, que é o que eu acho que a tal DAO já faz, né? Ela tem fundo, ela bota fundo para rodar criativamente, e isso aqui é muito rico mesmo. E aí ele quer ativar as biorregiões, enfim, cada uma tem a sua característica, né? A gente tem É, que se ver como essa interlocalidade. Eu acho que o Vini vai amar esse conceito de interlocal. Olha só, vamos fazer aqui algo interlocal, que é esse evento aqui, eu converso com diversas biorregiões e organizações, né, já, sim, que são as DAOs, que vão começar aí a dar nascimento para outras, né? sim. Então é isso. Então aí você quer fazer então, você quer estar afim de fazer, mas não tem condição de pagar. É R$ 500, Não R$ 100 por tem mês. jeito. Hã? Aceita couve? Eles fazem com criptomoeda, sim, não sei quais. Eu sei, se eu falar com o Vini, eu vou falar com o Vini, ele também pode me oferecer essa bolsa, e aí eu deixo que eu falo com ele para para ele também poder te oferecer para uma galera, entendeu? Trampos, e eu vou ver com ele também. Não, eu acho que se for Ele por. paga. Hã? Eu falei para ele, falou isso, com um, te dou duas aí. Então, eu acho que Isso, então. seria o caso de a gente escolher, de decidir entre nós, né? Não, então, é isso. Eu já tenho minha bolsa. Eu já falei com ele, inclusive, eu tô Ah, afim. você já tem, já, você já falou com ele. Então, fora da nossa Uhum. cota, você já pegou, é isso? Isso. Ah, tá, show, entendi. Maravilha. Então, você já tá com a gente lá. Top, Aham. muito bom. Então, a gente tem aí mais duas aí. Não sei se fora eu, agora eu fiquei confuso também. Se fora eu tem mais duas, ou se é. Não, acho que é isso. É minha e mais de alguém aqui, então. O Leonardo mandou aqui uma parada que, que ele tem uma ideia de que pode fazer o lastro para financiar a DAO, né, o sistema. E Ah, aí, queria ouvir da ideia dele, mas ele não tá sem porque som. são várias formas, Então né? você tem que fazer um Eu milagre aqui. compartilhei aqui de editais públicos, que é uma coisa que toda a cultura está se movendo, né, por esse ambiente, e eu acho que vai movimentar muitos recursos, mas de projetos